Porque, na verdade, o time que você tem que estar é o time do povo. Entendeu? Você faz parte da população, entendeu? Você tem que estar dentro do time da população, torcer para que a população cresça, enriqueça, progrida, isso que é importante, entendeu? Não pode ficar torcendo por político X ou Y, né? É claro que existe uns que a gente tem que dar entendeu? Porque tem uns que não merecem nada mesmo, mas tipo assim, você tem que saber que o que tem que crescer, o que tem que enriquecer, o que tem que prosperar é a população da qual você faz parte, independente da sua classe social. Por exemplo, eu trabalho com jovens em risco social, jovens em tratamento de dependência química do crack. Entendeu? São jovens que são muito marginalizados, entendeu? Eles ficam lá meio que numa casa de recuperação e ficam meio isolados lá. E quando eu levei o teatro lá para dentro, eu trouxe eles para fora da casa e coloquei eles no teatro, apresentando a peça que a gente criou lá com eles. Então eles deixaram de ser problema e viraram parte da solução. Porque eles se apresentavam no teatro e logo depois a gente tinha um bate-papo com os jovens. Então eram atores jovens falando sobre isso para uma plateia jovem, e falando diretamente, contando por que entrou na droga, qual foi o problema, quais foram os riscos, qual foi a desgraça na vida dele por causa da droga. Então, direto, entendeu? Então, isso é uma coisa que você faz, a questão que você falou da empatia. Porque você tem que ter essa troca de conhecimento, entendeu? Isso é importante. E o que eu quero dizer assim, a questão é o seguinte, você tem que fazer com que as pessoas tenham esse olhar mais diverso, mais amplo, entendeu? Quando você começa a trabalhar polarização, ela fica muito assim, entendeu? Fica que nem aquele cavalo de carroça, né? Que ele só vê aqui, entendeu? Então você tem que abrir, porque o mundo é diverso, né? O mundo é multicolorido, né? Multifacetado, então isso é importante. E a arte, novamente falando sobre a arte, ela traz esse respaldo para você. Porque ali é onde você vai falar das suas dores. Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer teatro, cara, eu fui criado numa família machista, né, de uma forma assim tradicional, né, paranaense, curitibano. Eu comecei a abrir os olhos em relação a isso quando eu fui fazer teatro. Eu comecei a entender a diversidade, entendeu? A diversidade sexual, a diversidade de gênero, a diversidade de comportamento. Eu falei, cara, existem mais coisas do que me ensinaram. E isso é importante, que você comece a ter empatia para as pessoas, entendeu? Tipo assim, você começa assim, que é assim, mas surraram um gay na rua. Cara, surraram uma pessoa, entendeu? Tipo assim, antes não é um gay, exatamente, ser humano. Ser humano. Então, cara, não pode surrar as pessoas, entendeu? Por que você vai surrar a pessoa? Porque é gay. Não interessa, você está errado, entendeu? Então, essa empatia é importante, é o que a gente precisa. Para a gente poder fazer com que a gente... Pô, nós vivemos num país riquíssimo. Sim. Entendeu? E como é que a população está pobre? Tá entendendo? Independente do governo, a gente vive nisso há muito tempo, num país muito rico, com uma população pobre na sua maioria. Então a gente tem que mudar isso, cara. Você faz parte. Eu queria dizer o seguinte, quando eu estava falando da classe social, me perdi um pouco, mas agora voltei o pensamento. Porque pessoas falam assim, mas na minha família não tem ninguém noiado, não tem ninguém viciado. Cara, não tem, mas se você estiver andando na rua e o noiado vier te pegar, você já está fazendo parte desse problema. Exato. Entendeu? O noiado pode assaltar você, o noiado pode machucar alguém da tua família. Você não está blindado, entendeu? E assim, você não está blindado. Na tua família não tem ninguém ali em situação de rua, isso explícito, mas tem uma galera tomando tarja preta, exatamente. Tem uma cambada de alcoólatra, tem uma galera que cheira pó, tem uma galera que fuma maconha, então assim... Isso tá legal. Agora, quando o cara perde ali passa de um determinado ponto e acaba indo pra rua, aí ele é o nóia e ele tem que morrer, né? Então, essa incapacidade nossa de se colocar no lugar do outro, que é o que caracteriza a empatia, né? Isso vai nos minando cada vez mais. Exato. Vai isolando, vai isolando, exatamente. Daí você só vai no shopping porque lá é seguro, lá não faz calor, então assim, o centro de todas as grandes cidades estão morrendo, né? Estão morrendo, porque Curitiba está passando por isso agora. Vamos pensar num projeto de revitalização e tal. O sistema todo foi colocando a coisa de uma forma que você não tem mais assim, motivação nenhuma. São Paulo, os caras ficam mudando de endereço. Você esconde o cara, né? Você camufla ali, você dá uma maquiada lá. Então, acho que a gente vai ter muito assunto bacana para conversar sobre todas essas coisas. Exatamente. Né? E volto a falar, política está na sua vida em todos os lugares. Não adianta você dizer, não gosta de política, azar o seu. Porque tem gente que gosta e está se beneficiando com isso. E do ponto de vista humanista, eu diria, né? Sim. A gente vem... Desde que a gente está elaborando esse projeto junto com o Marcelo, com o Lírio, cara, que cara vai ter esse podcast, né? Sobre o que a gente vai falar? A gente tem um espectro gigantesco de coisas para tratar. E agora aqui, trocando essa ideia em loco contigo, né? Me parece que, pelo menos nesse início, a gente vai ter sempre essa preocupação com a humanidade mesmo da coisa, né? Porque tem o ser humano, tem a pessoa e tem depois lá, por último, o indivíduo.
né? Que daí o cara é um médico, é um dentista, é um advogado, é um nóia, é um político, seja lá o que for. Sim. Mas antes a gente tem duas outras coisas, né? Em teatro a gente sempre fala muito, o Peter Brook falava muito isso, né? Eu lido primeiro com o ser humano, depois com a pessoa e depois com o ator. Sim. Né? Eu não consigo melhorar um ator ou dar um determinado tipo de treinamento se eu não pensar nele como um ser humano primeiro, depois como pessoa e por último com as suas particularidades. Então, bonitinhos que estão aí, bonitinhos e bonitinhas do outro lado, vão comentando aí na caixinha coisas que vocês querem ouvir, coisas que vocês não querem ouvir. Daí essas é justamente o que a gente vai falar e a gente vai estar aqui agradando vocês Venha gralhar com a gente por um bom tempo.